Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Qual é a vontade de Deus para o homem e para a mulher numa vida dois, no matrimônio? O que Deus pensa acerca do divórcio? Será que mudou nesses 2000 anos? Como lidar com essa situação que é tão comum nos tempos de hoje? Amados irmãos, são questões delicadas que tocam a vida de muitas pessoas, mas uma questão, um segredo, não é de hoje. A questão do divórcio, da vida dois, das dificuldades e das alegrias sempre houve, desde o início. Já com Moisés, 1200 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 3200 anos já se falava da carta do divórcio. Então, meus irmãos, não tem novidade alguma. O que nós vivemos hoje, sempre o homem viveu. No tempo de Jesus Cristo também aconteceu a mesma situação. Então, padre, o que nós podemos fazer com ele? Sou obrigado a viver com uma pessoa que talvez não tenha gostado, não gosto mais? E o amor? O amor acaba? Prezados irmãos, como disse desde o início, essa relação, ela é complexa. No tempo de Moisés, por causa da dureza do coração do povo, Moisés permitiu que o homem divorciasse de sua mulher. O homem, não a mulher. A mulher não tinha esse direito.
E o homem podia se divorciar da mulher por questões sérias. O arroz queimou. É sério, uma coisa, chega em casa, o arroz está queimado, é uma coisa séria. Problemas, olhou para ela naquele dia, não gostou mais, é sério, ele pode divorciar. E assim, algumas leis que prevalecia ao homem esse direito. E os fariseus observando e observaram essa lei o tempo todo. Quando chega no tempo de Jesus Cristo, para poder fazer uma pegada com ele, quero ver o que ele vai dizer. E aí, pode ou não pode divorciar? Jesus retoma a lei e Jesus vai dizer para eles o que Deus pensa para o casamento, para o homem e para a mulher. Quando Deus fez o homem e a mulher, o que passou na cabeça dele, o que ele pensou para a humanidade. Meus irmãos, aquilo que Deus pensa para nós, o que ele criou e fez, é o melhor. Porque se tivesse outra coisa melhor, Deus teria dito. Assim, o que pensa Deus? Jesus então retoma o início, falando da origem do homem. Como era no início? O homem foi feito por graça de Deus do barro, e assim Deus soprou sobre ele, e quando ele estava já com vida, deu autoridade ao homem para nomear toda a criatura. O homem cheio da autoridade, do poder, mas ainda assim, havia dentro dele um vazio. Era o homem que estava lá, e ele estava vazio. Faltava-lhe algo. Criou o quê? O João? Não fez o João. Deus foi então encontrar, através dele criar a Eva, a mulher. Deu um sono em Adão, para dizer o quê? Que o homem não é o homem que criou a mulher, o homem não está acima da mulher, pelo contrário. O homem não participou da criação da mulher. Deus então põe as mãos nas entranhas de Adão, ali a parte vital, e da sua carne faz a mulher. Ele então reconhece que ali era sim osso de seus ossos, carne de minha carne, e se torna feliz. Se unem. Quando o homem unia-se e uniu a mulher, se tornou uma só carne. Sim, uma só carne. De onde foi feito Eva? Da carne de Adão. Assim, a carne de Eva é a carne de Adão. A vida de Eva era a vida de Adão. Assim, então, os dois se tornaram uma só carne. E isso para Deus é a plenitude do homem nesta terra. A possibilidade de se unir. O homem então deixa pai e mãe, mulher deixa pai e mãe, e se tornam então uma só carne. Com todo o respeito a todas as uniões que existem por aí, díspares ou iguais, nenhuma delas, não podemos comparar. Eu não posso comparar uma união homoafetiva à união ali do homem e da mulher. Nunca um homem com homem, uma mulher com uma mulher se tornarão uma só carne. Podem ter respeito, sentimento, amor, mas não estão no mesmo grau daquilo a qual Deus o fez. Deus fez homem e mulher. Aqui, meus irmãos, começa então o plano de Deus. Deus vê que a felicidade do homem está na união com a mulher. Mas por que muitos casais não conseguem viver isto? Por que ainda hoje o casamento é visto como uma forca? Ah, coitado, vai casar. Meus pêsames. Por que o casamento está se tornando, esse estereótipo de uma infelicidade? Prezados irmãos,
A raiz disso, talvez, muitas das vezes, seja porque eu esteja fazendo todo o processo do casamento errado. Vamos ver o que Jesus diz. O homem deixa pai e mãe para que se possa unir à esposa. Para que possa acontecer a união, é preciso que um deixar. E esse é um verbo difícil. Eu já entro num casamento e levo comigo a família inteira. É difícil ter esse corte. Deixar pai e mãe simboliza toda a sua vida de solteiro, que você estava acostumado a ser e fazer. Deixa para que possa acontecer uma união. Se eu não deixo, e é que a grande parte não consegue, daí os problemas, né? Nora, sogra, a mãe segura o menino, a mulher tenta agarrá-lo para lá de cá, e aí ficam brigando porque o marido se preocupa mais com as coisas da mãe, dos irmãos, do que com as coisas de casa. É uma confusão sem fim. O marido ou a mulher vão para o casamento e continuam com as mesmas maneiras de solteiro, com os mesmos amigos, com as mesmas atitudes, a mesma rotina, e isso impede dele que ser inteiro, se unir com a sua esposa, assim a esposa com o esposo. Deixar não é abandonar, mas é uma ruptura, é algo novo, é começar do zero, com uma outra experiência. Isso é fundamental. Infelizmente muitos não conseguem. E aqui diz Jesus, aqueles que fazem isto, se unem. O que Deus uniu, o homem não separe. A pergunta é, quais são os elementos que nos dá garantia que Deus nos une? Será que o seu casamento foi unido, Deus uniu? O que significa unir-se a Deus? Casar na igreja? Casar na igreja é o significado que Deus uniu? Não. Muitas vezes pode ter noiva, vestido de noiva, padrinho, o padre está ali rezando, orando. Isso não significa por si que ali Deus uniu. Tanto é que existe na igreja a nulidade do matrimônio. Porque percebe-se que aquela união faltou elementos fundantes para unir. A maturidade, o compromisso, o deixar, o abandonar, o se entregar, ter consciência. E a igreja vai perceber, se isso falta, não tem condições de Deus unir. Mas quando o homem une, Deus une o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne. Aqui, meus irmãos, o que é essa uma só carne? O que é? Eu, por exemplo, aqui meu corpo, o nosso corpo, é só uma só carne. Se machucar o meu pé, meu corpo inteiro sente. Meu estômago está com fome, o meu corpo inteiro sente, fica fraco. Não é possível separar. Se a minha mão quer tomar sorvete, mas o meu corpo quer ir para o outro lugar, não tem condições. Existe aqui uma sintonia, uma harmonia, para que eu possa ser. Assim, para que o casal seja aquilo que Deus pensa, é preciso se tornar uma só carne, um e outro unido. A dor do outro é a minha dor, a alegria do outro é a minha alegria, o querer do outro é o meu querer. Eu me uno e sinto e vivo plenamente. Não estou filosofando, isso é o plano de Deus. Quando Deus une, faz esta graça, se torna esta uma só carne. E aí a gente vê casais, o outro está com problema? Que se vire seu, os filhos são seus, se vira, vai fazer o que você quer. E aí eu entro num casamento, a vontade do outro, o querer do outro, não me interessa. Não tem condições de uma relação assim ir para frente e ser feliz. Não dá. Meus irmãos, quando eu me vivo e vivo uma carne só, eu fico feliz que meu corpo inteiro está feliz. Quando o meu corpo inteiro, minha carne inteira está feliz, eu estou feliz. Assim, quando o outro busca e encontra a felicidade, e eu consigo fazê-lo ou fazê-la,
aqui existe essa profunda união. A dificuldade hoje, o que acontece, é esse problema de entender que o outro é parte de mim. O outro é parte de mim. A outra também é. É difícil? Lógico que é. É difícil você manter o seu corpo, a sua carne? Lógico que é. Mas é isso que nos realiza. Por isso que muitos casamentos não vão dando certo, porque cada um entra de forma independente e não tem o interesse, e não se liga para o que o outro pensa, o que o outro é e deseja. Você pode dizer isso, padre, você diz isso que você não é casado. Vai viver com a minha dona Maria lá em casa. Vai conviver com ela que você vai entender o que é isso, padre. Você fala bonitinho aí e tal. Prezados irmãos, vou dizer para vocês que a vida de um sacerdote não se difere em quase nada da vida de um matrimônio. As exigências da vida matrimonial são as mesmas exigências da vida de um sacerdote. Outro argumento que podem dizer: padre, o amor acaba. Acabou, padre, não tenho mais tesão, não tenho mais vontade, não gosto, não quero. E eu sinto perto até repulsa. Eu vou ser obrigado então a conviver com uma pessoa assim? Por que o amor acabou? Vamos voltar para a vida do sacerdote. Quando um sacerdote, um jovem é chamado por Deus, vocacionado, ele então procura conhecer, aprofundar esse chamado, entra num seminário, faz encontros, estuda 8 anos no mínimo, várias ciências humanas e assim por diante, para que depois possa então chegar a ser padre. Quem quer casar faz o quê? Hein? Quando quer casar faz o quê? Namora. Tem algum curso? Estuda alguma coisa? Quem quer ser advogado, quantos anos estuda? Casamento, meus irmãos, primeiro que é vocação. E quando eu sou chamado, eu tenho que me preparar, conhecer, não só conhecer o outro, mas conhecer as exigências da vida a dois. Como é que vai ser a minha vida? O que devo fazer? Quando entrei para o seminário, eu tive que o quê? Deixar meu pai, deixar minha mãe, deixar os meus amigos. Foi sofrido, foi difícil no início. Desapeguei de tudo que era mais importante na minha vida para poder me entregar àquilo. Assim, na vida do matrimônio, é preciso fazer a mesma coisa. Nossa, eu vou casar, vou ter que deixar de comer, acostumar com aquilo, a comidinha da mamãe, do papai, assim, não sei o quê. Eu vou ter que viver da mesada do meu pai, da minha mãe, não tem mais isso. Eu tenho que aprender a viver comigo mesmo, assim por diante. O meu apartamento quem vai dar sou eu, meu pai e minha mãe, e assim por diante. Fico o tempo todo lá pendurado. Mas o amor acaba. Padre, entra a rotina do matrimônio. Quando chega a rotina, aí é difícil. Quer rotina maior do que a vida de um padre? Agora é a 5ª missa que eu celebro hoje. 2 ontem. Casamento, todo final de semana igual. Atendimento, confissão, cemitério, tudo igual. Hospital, tudo igual. Faço a oração a mesma. Ai, não muda não. É a mesma oração. Tem 11 anos fazendo a mesma oração. A rotina faz parte da nossa existência. Mas eu não posso deixar que a rotina realmente me torne e tire o meu ânimo. Faço a minha rotina, às vezes é cansativo, às vezes é enfadonho, às vezes dá vontade de descansar, sair um pouco, dá. Mas nos meus 10, 11 anos de padre, jamais passou pela minha cabeça em deixar de ser padre. Já tive muitas situações difíceis. E digo, hoje, eu sou muito mais padre do que há 10, 11 anos atrás. Eu tenho muito mais amor ao sacerdócio, sou muito mais do que há 10 anos. O amor não acaba, é você que não cuida. Porque se eu não cuidasse do meu sacerdócio, eu teria a mesma coisa. Estaria lá fazendo a missinha, sem vontade, sem graça. Já aprendi tudo de cor e faz tudo direitinho.
Assim muitos casais vão perdendo essa alegria na rotina do casamento e não vai cuidando. E para que eu possa lidar com a rotina bem, eu tenho que estar diante de Deus. Senhor, me ajuda, dá-me força, dá-me condições. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais os compromissos assumidos se tornam pesados e enfadonhos. E meus irmãos, os compromissos da nossa vocação é o que nos torna felizes e alegres. E o que vamos fazer com os divorciados? Padre, eu tentei de todas as maneiras e não teve possível. Separei, casei de novo. O que eu posso dizer para você? Sinto muito, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus a nossa meta é permanecermos unidos. Se por um motivo ou outro, que você e Deus, somente vocês conhecem, e chegar a essa conclusão, vamos lidar com isto. Vamos lidar com essa situação. Agora, eu não posso exigir da igreja e de Deus que, em nome de uma liberdade, de um progresso, possamos abrir as portas gerais. Imagina, numa sala de aula, a média é 7, ninguém consegue atingir a média. O que eu faço? Vamos abaixar a média para 5 e todo mundo passa. É assim que faz? O governo faz isso, né? Ninguém mais se reprova hoje, né? Ninguém mais reprova. De uma forma ou de outra, tem que passar a criatura. É o melhor, gente? É o melhor? Não é porque todo mundo não está atingindo a média, não é porque que grande parte da população não consegue viver hoje mais a 2, e o divórcio é uma realidade, não quer dizer com isso que a lei de Deus, que Deus há de mudar. Se nós não estamos conseguindo viver aquilo que o Senhor pensou para nós, temos que analisar a nossa condição. Não é Deus que tem que mudar. Quando disserem e comprovarem, mostrarem para mim que o divórcio traz felicidade, talvez a igreja muda. Você já viu algum divórcio que trouxe felicidade? Pode dizer assim, ai, graças a Deus, larguei aquela mala. Pode ser isso, mas quanta dor e sofrimento é envolvido? Quantos sonhos são quebrados? Quantos filhos, quantas pessoas estão sofrendo hoje por causa da separação? As músicas que mais fazem sucesso, quais são? As que mais fazem sucesso. Fui abandonado, garçom, e assim por diante. São as músicas que falam, porque mexe com as nossas emoções. O divórcio, meus irmãos, é uma dor. Por mais que eu possa sair de um relacionamento complicado, complexo, é uma dor. Portanto, não é um progresso humano desenvolver cada vez mais isto. Estamos nos afastando. É verdade, se não foi possível, o que eu posso dizer para Deus? Deus, eu tentei, assumo que não consegui, foi erro meu, talvez eu casei a hora errada, com a pessoa errada, mas não culpa Deus e a igreja, assume. E tem gente que às vezes, próximo do casamento, é igual aquele põe aquele tapa-burro e não enxerga e não ouve. Todo mundo está dizendo, não casa, não é a pessoa certa. Não, eu amo ele. Nossa, eu amo. Não casa, não está pronto, não tem maturidade. Mas a pessoa não entende, não abre. Essa é a paixão cega, surda e muda. E aí depois, está lá. Não consegue conviver. Precisa de tempo, de preparo, de conhecimento. Hoje, como é que se conhece uma pessoa? Na cama. Oi, como é que é o seu nome? Beleza? Nem nome, né? A música já fala tudo, né? A música já pronto, conviveu, se deu bem na cama, ótimo, vamos morar junto, vamos casar. Por isso que muitos não dão certo, nunca se tornarão uma só carne. Quando o casal se torna uma só carne, meus irmãos, a minha carne, eu me envolvo com ela, me dou com ela. Portanto, se não foi possível, muitos aqui que estão nos ouvindo, participando, celebrando,
Você vive essa situação do seu divórcio, da segunda união, terceira união. Vou culpá-lo? Não. Aprenda a conviver com as suas dores. E coloque essas dores diante de Jesus. E peça a graça dele. Senhor, olha, a sua meta vai continuar valendo. Eu errei na minha vida, mas eu quero agora tentar acertar de uma forma ou de outra. Hoje em Roma iniciou o Sínodo da Família. O Papa Francisco, mais bispos e padres do mundo inteiro, nas próximas 3 semanas, estarão refletindo sobre esta questão, sobre esses problemas da vida comum, a homoafetividade, o casamento, as segundas núpcias. Como podemos lidar com isso? São muitas dores. Nós como padres, eu como padre, toda semana atendo casais de segunda união. É difícil. A igreja não me deu autoridade para dizer a ele e a ela, olha, vai comungar normalmente. É uma dor. Tem gente que se afastou da igreja por causa da segunda união, porque acha que a igreja é dura e não acolhe. Tem gente de casado de segunda união que vem à igreja todo domingo e não comungam, mas estão todos os domingos aqui. Tem gente, casais de segunda união, que vem todo domingo à igreja e que comungam, sabem que talvez errou na vida, mas que com ali tem paz no coração. Eu vou dizer para ela para não comungar? Eu digo a meta, filho, o que Jesus pensa, o que Deus pensa, o que Ele planejou para nós, é isto. Se nós não conseguimos atingir a meta, aí é nós com Ele. E Ele sabe do nosso coração, sabe o que passa em nossa vida. Vamos pedir e rezar pelos casais. Você que é casado, exerça a sua missão, assuma na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Assim como um sacerdote, cansado ou descansado, ou em qualquer momento que seja, com fome ou que seja, com saúde, estamos lá, carregando, celebrando, vivendo, assumindo. E Deus vai dando a força e a graça. E sempre Deus quer acolher, de modo especial, os pecadores, que somos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.